Tenham a Bíblia aberta aí no capítulo 4. Esses dois capítulos de Êxodo representam o início da jornada de libertação, portanto, representam também o finalzinho da biografia inicial de Moisés, quando ele nasce, como é que ele foi preservado e o seu preparo inicial, sua saída, a sua fuga do Egito. E agora nós vamos ver Moisés voltando para começar o processo de libertação. Eu não sou bom de contar histórias, ilustrações, eu não sou bom. Mas eu achei uma que eu achei interessante, que fala de um sujeito que era um pescador simples. Eu chamei de João aqui, eu não sei qual era o nome dele, até porque isso é uma ilustração, não é um fato verídico. Ele era aquele tipo de sujeito que, sendo pescador, conhecia o mar como poucos, sabia das correntezas, dos ventos, sabia quando o vento ia virar, sabia, ele estava por dentro de tudo. Sabia se lançasse em determinado lugar a isca, se os peixes iam morder ou não. Mas aí um dia o dono do barco, ele não era o dono do barco chega para ele e fala: João, preciso que você atravesse o oceano, você vá até o outro lado. Tem uma tempestade vindo, já vou avisar, tem uma tempestade vindo aí, mas eu quero que você pegue o barco e atravesse. A coisa vai ser feia, mas eu quero você lá do outro lado. E João, que não era bobo, era um pescador experiente, navegador experiente, ele vira para o dono e fala: rapaz, você está maluco, a coisa vai ser séria e esse barquinho não vai aguentar a tempestade que está vindo por aí. Esse barco não aguenta. Ele não é forte, eu não sou forte o suficiente para aguentar uma intempérie dessa proporção. Mas aí o dono do barco riu para ele, sorriu e falou: tudo bem, mas eu quero que você vá assim mesmo. E tome isso aqui. Ele entregou para ele um remo velho para ajudar numa eventualidade e uma bússola já bem desgastada também. Ou seja, estava tudo difícil ali para o João. E ele fala assim: com essa bússola e esse remo, eu quero que você saiba que eu vou estar com você, mesmo que você não saiba, mas eu vou estar com você até o outro lado. João ficou meio sem jeito, não sei se ele precisava daquele emprego, mas ele ficou meio sem jeito, subiu no barco, começou a remar, até ganhar as águas e daí por diante começa a navegar, mas não demorou muito e a tempestade realmente veio. As ondas batiam muito forte, ele achou que o barco ia quebrar no meio, ele achou que ia naufragar. Parecia que ele ia morrer no meio do mar. Ninguém daria falta por ele, da sua vida, durante um bom tempo, então ninguém ia procurá-lo também. E ele começou a gritar para o vento, não tinha mais ninguém, ele sozinho, ele começa a gritar para o vento. Está vendo? Eu sabia que isso ia dar errado, eu sabia que eu ia morrer no meio do oceano. Sozinho, começa a falar por ali. E ele começa a resmungar, isso está piorando cada vez mais, eu não vou chegar do outro lado de jeito nenhum. Mas o que ele não sabia era que o dono, quando tinha preparado essa viagem, ele tinha feito cálculos muito precisos. E ele sabia que o casco ia aguentar, a despeito da pancada que sofreria, ele sabia que ele ia aguentar. O barquinho não afundaria e que João chegaria do outro lado. A tempestade passou, João chegou do outro lado, chegou assustado, muito assustado, mas chegou vivo lá do outro lado e ainda se pôs a conhecer lugares novos, maravilhosos. É claro que essa é uma história fictícia, como eu falei para vocês, não sou bom nessas histórias, mas é só para nos ilustrar que nem sempre o caminho é fácil e nem sempre nos mandam pelo caminho mais fácil. Às vezes a jornada representa quase que uma metáfora do fim da caminhada antes de entrarmos nela. Porque nós somos humanos, nós somos seres falhos. Assim como era Moisés, assim como era João, que ficou apavorado de medo, e assim como era Moisés, o herói do nosso texto de Êxodo, o libertador. Talvez aquele que receba a alcunha de libertador com mais intensidade depois do Senhor Jesus Cristo, pelo que ele fez aqui, um tipo claro daquilo que o Senhor fez. Mas o que nós temos que ter certeza é que
Deus é quem nos prepara, nos envia e nos dá os meios para chegarmos lá, mesmo quando nós olhamos e vemos dificuldade, desgraça, acidente, morte pelo caminho. Se Deus nos mandou, a gente tem que ir na confiança daquilo que Deus nos mandou fazer, mesmo que nós soframos fraquezas, mesmo que nós soframos resistências, lutas intensas. No caso do João, ondas batendo impiedosamente sobre ele. No caso de Moisés, nós vamos ver quanta coisa ele enfrentou no comecinho dessa caminhada. E é isso que nós vamos ver aqui nesse texto do capítulo 4 e no do capítulo 5. E aí sim eu peço que você olhe para a sua Bíblia. Nós vamos ler os 17 primeiros versículos de Êxodo capítulo 4. O que acontece depois que Deus falou com Moisés, depois que no capítulo 3, sermão do domingo anterior, depois que ele entende, reluta, não era bem aquilo, e agora Deus vai dizer para Moisés: eu não mandei? Então veja como é que você vai conseguir cumprir isso. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isso é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu a você. E o Senhor continuou: ponha agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: ponha a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Esse trecho nos mostra a resistência de Moisés. Ele ainda estava tentando decidir se ia obedecer a Deus ou não. Se ele ia querer tirar Israel do cativeiro ou não. Ele ainda estava matutando se ele ia obedecer a Deus ou não. E ele fez isso de tal maneira que ele começa a fazer perguntas a Deus. Ele faz perguntas retóricas para ver se Deus desiste. E como é que nós sabemos que ele queria que Deus desistisse de enviá-lo? Porque chega uma hora que ele abre o jogo. Senhor, já que o Senhor resolveu tudo, o Senhor me deu milagres para eu fazer para todo mundo crer, então eu vou ser sincero com o Senhor. Eu nunca fui eloquente. Ou seja, o Senhor quer que eu vá lá falar com os outros, mas eu não sei falar direito. Porque tinham se esgotado os argumentos de Moisés. Eles não vão acreditar em mim. Vão sim, quer ver? Pega o bordão. Quer ver? Pega a sua mão. Quer ver? Pega a água. Eu vou fazer sinais
não é para Faraó acreditar, embora parte desses sinais depois tenham sido usados também naqueles 10 momentos em que Deus acossa os egípcios para que libertem o povo. Deus teve uma enorme paciência com Moisés e ele foi dando sinais para ele reproduzir depois, a fim de que aqueles que estavam, os anciãos e os próprios filhos de Israel que estavam lá no Egito, crescem nele. A ideia aqui ainda não era que Faraó cresce, era que o povo de Deus cresce, que ele era enviado pelo próprio Deus. Aqueles homens estavam acostumados a ouvirem os egípcios falando. Eles estavam há 400 anos sem alguma forma de culto regular. Eles eram escravos, eles estavam com dificuldades, estavam sofrendo. E agora Deus dava 3 sinais para que o próprio Moisés mostrasse àqueles homens: olha, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que fazia sinais e que os nossos patriarcas creram nele por causa também dos sinais, ele manda que eu repita para vocês esses 3 sinais para que vocês creiam. E deu a ele. O problema de Moisés não era tanto a incredulidade dos israelitas, era a incredulidade dele. Moisés estava incrédulo. A incredulidade do próprio Moisés é que estava dificultando esse primeiro momento. E Deus estava lidando com Moisés. Deus ainda não estava lidando nem com os filhos de Israel e nem com os egípcios. Ele estava lidando primeiramente com o próprio Moisés. Por quê, gente? Porque quando ele fala, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua, no versículo 10, como eu li para vocês, na verdade ele estava deixando claro um argumento que demonstrava que ele não tinha interesse naquela missão. Ele ainda não queria entrar por um processo de obediência clara às ordens de Deus. Talvez ele achasse aquela missão grande demais, talvez ele achasse que era impossível e não cresce que daria certo, mas o fato é que as preocupações de Moisés aqui não incidiam sobre a incredulidade do povo de Israel, incidiam sobre a sua própria incredulidade. Conforme Deus solucionou tudo o que ele colocou lá sobre os israelitas, ele não teve mais argumento e ele foi obrigado a dizer: Senhor, o problema sou eu. Eu é que não quero ir. Eu estou na dúvida, eu não sei se eu vou. Essa missão é grande demais para mim. E ele ficando ali encurralado, finalmente, ele confessa o que deveria ter sido dito desde o início, mas que ele foi escondendo, porque outras coisas apareciam na frente. E ele diz claramente que não queria ir. Ah, Senhor, envia alguém outro. Outro que quiseres enviar, menos a mim. É por isso que quando eu fui dar o nome a esse sermão, eu botei lá, eis-me aqui, mas não vou. No versículo 13, ele abre o jogo, Senhor, envia outro, eu não quero ir. Meus irmãos, temos sido assim muitas vezes. Nós vemos a necessidade do evangelho, nós vemos as almas morrendo, e nós dizemos, Senhor, envia o Eduardo, envia a Michele, me deixa quieto. E todas as vezes que nós negamos o ir e pregar o evangelho, nós estamos sendo exatamente como Moisés foi nesse episódio. E o que fica claro ali é que nós somos incrédulos. Nós não cremos que se abrirmos a boca, o próprio Senhor vai nos dar o que falar, a fim de nós sermos bem-sucedidos, não para nós, mas para a missão que Ele nos deu. E ali, então, nós temos um Moisés, o grande libertador do povo de Deus, ainda na sua fase inicial. E nós podemos dizer com todas as letras que nesses versículos aqui de 10 a 17, ou seja, a segunda parte dessa leitura que eu fiz inicialmente com vocês, nos mostram um grande herói da fé, ainda no seu estágio de incredulidade. Se por um lado nós dizemos, nós nos vemos assim muitas vezes, por outro lado, isso também, essa história de Moisés pode nos ensinar
que, a despeito daquilo que nós temos sido, Deus ainda tem um chamado eficaz para cada um de nós, de tal maneira que nós, assim como Moisés, podemos passar por cima desses limitadores que muitas vezes são impostos por nós mesmos, às vezes não são impostos nem pela natureza do mundo, nem pelos obstáculos que nos chegam, porque aqui Moisés ainda não tinha se deparado com nada. Ele não tinha ido ainda falar com os filhos de Israel, ele não tinha ido falar com o faraó, ele não estava diante de exércitos inimigos, ele estava diante de si próprio. E às vezes, os limitadores são impostos não por algo externo, mas por nosso próprio coração. Amém? Vamos ler mais um pedacinho, versículo 18 até o final. Guardaram a cena, o que está acontecendo? Moisés voltou para Jetro, seu sogro, ou seja, depois que ele teve aquela conversa com Deus, ele voltou lá para o seu sogro e lhe disse: deixe-me voltar aos meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vai encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. E aqui Deus está começando a mostrar para Moisés: não é nada do que você pensava. Aliás, Moisés, você disse que o povo não ia crer? O povo creu. Quando Moisés retorna, ele não teve muita opção, ele teve que retornar ao Egito. O Senhor diz para ele: todo mundo que queria matar você já morreu. O que mais uma vez nos faz conectar a vida de Moisés com a vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus também estava no Egito, até que todos que o queriam ver morto também morreram. E o anjo vem e anuncia: podem voltar, porque quem queria matar vocês já morreu. Da mesma forma, Moisés está lá no Egito. E a informação é: pode voltar para o Egito, porque todo mundo que queria matar você, Moisés, já morreu. Não há mais risco. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, mas por alguma razão, Deus preferiu sossegar o coração de Moisés quanto a isso e esperar que ele pudesse voltar com segurança. O final do capítulo 4 vai nos contar a partida de Moisés de Midian, nós lemos isso, a sua chegada ao Egito, juntamente com uma experiência de quase morte que ele teve no meio do caminho. Parece o João do barquinho, né? Quase morreu no meio do caminho, mas chegou lá do outro lado. Esse trecho é marcado por uma ideia de retorno, por uma ideia de volta. Todo o trecho fala da sua volta. E isso está realmente muito claro nesse texto. Era necessário que ele voltasse. Ele havia fugido do Egito em segredo, com medo de ser morto, mas agora ele ouve do próprio Deus: pode voltar, porque todo mundo que queria ver você morto já está morto.
Quem tinha acusado Moisés de ser um criminoso por causa daquelas mortes, já estava morto. O próprio faraó tinha morrido desde o capítulo 2. Eu me lembro que no sermão do capítulo 2, nós falamos disso. Aquele faraó que decretou que ele era criminoso já tinha morrido. E, de certa forma, Deus o preservou fora do Egito até que não tivesse sobrado mais ninguém. No meio do caminho, tem um texto muito estranho. Vocês devem ter ouvido bem. E eu não vou entrar nos meandros do que os comentaristas falam daquele texto. Mas o fato é que Moisés realmente tinha medo de se reencontrar com o seu passado, e ele tinha feito de tudo para se preservar quanto a isso. Mas aquela afirmação da parte de Deus de que ele agora estava livre de acusadores, o animou a voltar. Pega Zípora, sua mulher, seu filho, Gerson, os coloca no lombo de um animal, numa montaria, num jumento, e eles vão em direção ao Egito. A cena seguinte a isso descreve um evento totalmente inusitado nas narrativas bíblicas. E não temos muita explicação disponível. A não ser que nós não podemos nos dirigir para fazer a obra de Deus sem que estejamos consagrados ao Senhor. Nós sabemos que para os hebreus a circuncisão representava a consagração ao Senhor. Um tempo depois, quando Josué lidera a passagem do Rio Jordão, a travessia, Jericó diante deles, eles prontos para a batalha, o Senhor manda parar tudo. Eu sei que vocês estão aqui para a guerra. Para tudo, porque esses homens que estão há 40 anos transitando pelo deserto não foram circuncidados ainda. Antes da guerra, Josué e Calebe, os dois únicos que tinham saído lá de trás e acompanhado o povo, circuncidaram todos os homens de Israel de uma só vez. Era preciso que antes da guerra, antes da ordem de Deus de começar a dominação de Canaã, era preciso consagrar a vida, era preciso consagrar o povo. Assim também Moisés estava indo para o confronto com o inimigo, com o Egito, com o faraó, mas ele precisava se consagrar. Isso sim nós podemos tirar com certeza dessa lição. O chamado de Moisés estava acontecendo de forma totalmente inusitada, mas estava acontecendo exatamente como Deus tinha dito que deveria acontecer. Arão não se opôs à sua tarefa, Moisés está consagrado ao Senhor, eles estão a caminho do Egito, o povo creu naquilo que Moisés falou. Tudo estava acontecendo de acordo com aquilo que o Senhor tinha dito e não de acordo com os temores de Moisés. E aí vem a confirmação do chamado, a aceitação do povo. Moisés e Arão chegam até os anciãos de Israel, expõem tudo o que tinha acontecido, falam dos sinais de Deus e todo mundo creu. E aí entra a importância da figura de Arão. Vamos nos lembrar? Moisés estava 40 anos fora do convívio dos judeus lá no Egito, desde quando ele tinha fugido. Ninguém mais sabia quem era Moisés. Os familiares dele, talvez a maioria já estivesse falecido. Mas agora voltava Moisés para dizer o que eu sou, o que Deus mandou libertar vocês. Talvez alguns não crescem. Mas Deus começa a consertar as coisas, porque por causa dos argumentos desencontrados de Moisés, eu não sei falar, Senhor. Eu sempre fui pesado de língua, eu não sei falar direito. E Deus chama Arão. Quem era Arão? Era o irmão de Moisés, que nunca tinha saído do Egito e que todo mundo sabia quem era. E agora chega o libertador desconhecido com o emissário conhecido de todos. E esse cenário é que nos mostra muitas vezes que é tão bom a gente ouvir de alguém conhecido. Por isso que às vezes eu falo para vocês, você quer falar do amor de Cristo? Fala para o seu amigo, para o seu parente. Os grandes movimentos que a gente faz como igreja, às vezes não surtem esse efeito. O efeito de você ser da confiança de alguém.
e você contar para essa pessoa: eu tenho algo maravilhoso para te contar. Amém? Vamos avançar um pouquinho. Chegamos ao capítulo 5. Nosso sermão de hoje está indo num ritmo totalmente diferente, né? Eu vou ler até o versículo 14 com vocês. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó. Depois de quê, gente? Depois de terem se encontrado com os filhos de Israel, depois que eles creram que realmente eram dois emissários de Deus, agora Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz, deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês, vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? E aqui a coisa começa a ficar difícil. Porque finalmente eles vão até diante de Faraó, que era a grande missão daquele momento. Mas Faraó se recusa a ouvi-los. Depois de levarem a mensagem de Deus a Israel, vimos no finalzinho do capítulo anterior, Moisés e Arão agora pedem diretamente a Faraó. Está ali no primeiro versículo que nós lemos, capítulo 5. E aí a resposta de Faraó, que vem no versículo 2, vai nos mostrar o ponto central dessa conversa toda aqui. Quem é Deus? Eu não sei quem é Deus. Como é que vocês aparecem na minha frente? Eu sou o rei. Sou o rei da maior potência desse tempo. Eu não sei quem é Deus, eu não sei quem é o Senhor de vocês, eu conheço os meus deuses. Eu não sei quem é esse tal de Yahvé. Eu não sei, nunca ouvi falar. Como é que vocês vêm agora me dizer que é para eu deixar vocês irem? Qual a identidade do Deus de vocês? Com que autoridade vocês vêm falar aqui em nome de um Deus que eu nunca ouvi falar? Faraó claramente não conhece Deus e não reconhece o poder de Deus. Meus irmãos, só reconhece o poder de Deus quem conhece Deus. Isso até hoje, e até que o tempo do Senhor para nossa raça termine, somente reconhece o poder de Deus quem conhece Deus. As pessoas que se arvoram o direito de dizer eu sei quem é Deus, eu creio em Deus, mas não reconhecem o seu poder, é porque, na verdade, ouviram falar de Deus, mas não conhecem quem é Deus. Porque Deus se conhece lá no Espírito, na parte mais interior da nossa vida, quando nós reconhecemos pela própria ação do Espírito Santo quem é esse Deus que se mostra a nós. E por causa disso, o Faraó fica muito irritado.
E do ponto de vista dele, de Faraó, a negativa em libertar o povo para cultuar a Deus tinha pelo menos 3 motivos que ele mostra aqui. Primeiro, a distração. Moisés e Arão, vocês vieram aqui, vocês estão falando um monte de coisas que não deveriam falar, vocês estão distraindo o povo. Era para eles estarem fazendo tijolos, e eles não estão fazendo, vocês estão distraindo esse povo. A segunda coisa é que ele fala claramente que o povo era preguiçoso. Vocês sabem por que eu tenho que mandar trabalhar? Porque eles são preguiçosos. Essa é a real motivação para eles quererem parar de fazer o que tem que fazer para cultuar a Deus. Eles são preguiçosos. Então esse negócio de culto é só uma desculpa para eles não trabalharem. E finalmente a mentira. Porque Faraó estava entendendo naquele momento que Moisés e Arão estavam mentindo para tirar o povo do seu trabalho a fim de irem para um culto a esse Deus que ele desconhecia. E aí nós vemos a postura de Moisés e algumas consequências da sua postura. Se nós compararmos a ordem inicial de Deus, o capítulo 3, versículo 18, eu vou ler aqui para vocês. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Esse é o capítulo 3, versículo 18. Quando a gente compara com o capítulo 5, versículo 1, nós vamos ver que Moisés não correspondeu exatamente ao que Deus tinha ordenado antes. Ele fez do jeito dele. E aqui nós temos uma lição para nós. Eu me lembro que eu usei muito isso quando eu preguei a série de Esther, já tem um tempo, que virou aquele livro depois, que alguns de vocês têm. Não é só fazer a coisa certa. Nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo. Você lembra disso? Não é só fazer o que é certo. Nós precisamos fazer do jeito certo, para que a coisa certa não dê errado. E Moisés aqui não ligou muito para isso. Ele não chegou com a mesma voz diplomática do capítulo 3, versículo 18. Ele chegou de outro jeito aqui. Eu vou fazer uma comparação breve aqui entre eles. A primeira leitura que eu fizer é do 3,18, a segunda do 5,1, tá bom? E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá. Segunda leitura. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó. A primeira coisa errada é que Deus tinha mandado que ele fosse com Arão e todos os anciãos. E ele foi sozinho com Arão. Ele deixou os anciãos, ele deixou o conselho do povo. Só foram eles dois. Segundo, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Seu capítulo 3, capítulo 5. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. O Deus dos Hebreus tinha que ser anunciado, mas eles disseram, o Deus de Israel. Eles não disseram, ele veio falar conosco, mas eles disseram, o Deus de Israel está mandando falar o seguinte. Eles foram direto. Trocaram hebreus por Israel. Faz alguma diferença? Israel era o povo que Faraó sabia que era escravo. Terceiro ponto, agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto. Lá no capítulo 5, ele vai direto ao ponto. Deixe o meu povo ir. Deixe-nos ir. Era um pedido. Inclusive, os comentaristas que são afeitos ao hebraico, eu não sou bom nisso o suficiente, mas eles dizem que a construção desse imperativo é um imperativo rogativo, ou seja, ele pede. É como se ele dissesse, deixe-nos ir, por favor. Isso é diferente de deixe o meu povo ir. Eles estavam falando com o monarca, eles estavam falando com o rei. E a instrução de Deus foi uma instrução mais polida, foi uma instrução mais diplomática. E agora eles foram de outro jeito. E, finalmente, lá no capítulo 3, a fim de oferecer
sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Capítulo 5, versículo 1. Para que me celebre uma festa no deserto. Deus tinha falado, vai lá e pede para Faraó, pede direito para Faraó, para ele deixar meu povo sair, porque eu quero que meu povo cultue a mim. O povo ofereça sacrifícios. Quando Moisés foi falar para Faraó, ele diz, deixa o povo sair, rispidamente, porque a gente quer fazer uma festa. Ora, ele fala para o dono, entre aspas, o dono dos escravos, olha, a gente quer que você libere todos os seus escravos para a gente fazer uma festa no meio do deserto. Mas apesar de tudo, e apesar desse tom, isso deve ter irritado o Faraó, isso deve ter mexido com as circunstâncias, as entranhas dele, não quer dizer que ele seria bonzinho se fosse de outro jeito. Mas como Deus costuma fazer, ao final de tudo, o povo também aprendeu que com Deus, mesmo aquilo que parece ter saído do controle, e mesmo aquilo que não se parece a bênçãos dadas por Deus, pode sim se transformar numa enorme dádiva da parte de Deus. A despeito de nós, porque os planos de Deus estão acima, eles são superiores aos nossos próprios planos e à nossa própria capacidade e habilidade. Os planos de Deus jamais se frustram, mesmo que os nossos caminhos sejam difíceis, mesmo que nós sejamos tortuosos na caminhada, os planos de Deus jamais se frustrarão, porque são os planos dele. Amém? E finalmente, vamos ler o finalzinho, até o versículo 21 apenas. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo, por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem, façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados. Porém, o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu, vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles, não haverá redução na quantidade de tijolos, na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Meu Deus, mudou tudo. Aquele povo que tinha acreditado, pessoal que tinha ficado feliz com a chegada do libertador e do seu interlocutor, agora queriam quase matar Moisés e Arão. A opressão aumentou contra Israel. O povo se levantou contra Moisés e Arão. Depois de 400 anos de escravidão, finalmente eles tinham tido o vislumbre da libertação, da liberdade se acendendo novamente nas chamas do seu coração, com aquela entrada triunfal de Moisés e Arão. Vejam o que Deus nos deu a fazer. Joga o bordão, vira uma serpente, pega a serpente, vira um bordão de volta. Olha só, a minha mão ficou leprosa, ficou boa, todo mundo encantado com aquilo. E agora a gente está apanhando como nunca apanhou. A gente está precisando pegar restolho espalhado por aí. Restolho era uma palha de má qualidade, cheia de espinhos, cheio de cardos, era difícil manusear aquilo, machucava. E eles não conseguiam produzir direito. Por isso que ele pergunta, vocês estão atrasados como ontem, vocês estão atrasados hoje também, porque não davam conta de fazer aquilo. A ação de Moisés, a ação de Arão, fez pesar ainda mais as correntes do cativeiro em que eles se encontravam. Parece que estava dando tudo errado. Eles já estavam construindo com os tijolos que eles faziam as grandes cidades para a glória de Faraó. Mas agora Deus chamando para ações da sua própria glória, parece que Faraó estava incomodado com perder o seu lugar. E só restou, como diz um pensador, de modo compreensível, só restou aos homens israelitas
descontarem a sua indignação em Moisés e Arão. Eles certamente não conseguiram falar nada com Faraó, porque a partir de uma lógica natural, as coisas haviam piorado de forma extremada, por causa exatamente da interferência de Moisés e de Arão. A coisa tinha ficado séria, feia. Mas até ali, até esse momento, os planos de Deus não eram ainda conhecidos dos hebreus. Deus estava apenas apresentando os atores que haveriam de agir em toda essa cena. Aqueles capatazes foram até Faraó. Os capatazes eram hebreus que tomavam conta de escravos hebreus e que se reportavam aos feitores egípcios, que por sua vez se reportavam aos oficiais de Faraó. Nesse trecho final diz que Faraó os chamou de desocupados, porque eles estavam, além de atrasados, estavam querendo parar de trabalhar para cultuar aquele Deus que ele já tinha falado que não conhecia. Nesse ponto, acostumados à escravidão, os capatazes hebreus não entendiam ainda que Faraó não livrava ninguém da escravidão. Eles foram lá, mas Senhor, por que o Senhor está batendo na gente? Eles não conseguiam ainda entender que eles não poderiam fazer nada por conta própria. Nem Faraó, nem eles próprios poderiam se livrar. Porque é preciso a figura de um libertador para que haja liberdade. Deus havia designado Arão e Moisés com toda essa conturbação, a fim de que eles livrassem o povo. Porque Faraó era o problema. Não adiantava pedir para Faraó. Ele era o problema. Ele jamais seria a solução. É como alguém em pecado, é como alguém preso nas amarras do pecado, pedir para Satanás: Satanás, você não quer me liberar, não? A figura de Faraó é um tipo exatamente dessa figura. É aquele que aprisiona, ele não quer libertar. Se alguém é dominado pelo pecado, não adianta negociar com o pai do pecado, porque ele jamais libertará alguém de suas próprias algemas. É preciso que surja um libertador. É preciso que Jesus Cristo chegue nessa história. Amém? Nós vamos aplicar. Hoje foi extenso, né? Nós vamos aplicar. Da mesma forma que naquela ilustração do pescador, né, do João pescador, nós vemos que Moisés também foi totalmente relutante. E ele nitidamente se apresenta como alguém pequeno, incapaz, inábil, diante da dimensão daquela missão. Deus dava a missão, mas ele se apequenava diante dela. Mas o curioso é que Deus não escolheu Moisés por ele estar preparado e por ele estar pronto. Nós vemos que no começo, já do desenrolar da história, Moisés ainda está despreparado. Ele ainda está com medo. Ele ainda diz que não quer ir. Mas Deus escolheu Moisés porque quis. Nós hoje na classe dos novos membros falamos que Deus faz as coisas na sua santidade porque Ele quer fazer. Deus é livre para operar. E Deus fez isso porque a graça seria posta sobre Moisés e porque Deus soberanamente o faria vencer todos aqueles problemas, porque o plano era de Deus, o plano não era de Moisés. O plano é do Deus que envia, o plano nunca é de quem é enviado por Deus. Nós somos cumpridores da missão de Deus. No começo da jornada, lá do pescador, a tempestade não para de aumentar, ela vai aumentando. João acha que vai afundar, vai morrer, porque o barquinho não é lá grandes coisas aos olhos dele. Mas o dono do barco tinha certeza, ele vai chegar do outro lado. Eu sei que vai. Aí tem algo para a gente se lembrar, irmãos, é que às vezes seguir o chamado de Deus parece que bagunça tudo na nossa vida antes de as coisas se consertarem.
E aqueles que se percebem chamados por Deus muitas vezes têm a sua vida de cabeça para baixo em várias áreas, até que conseguem começar a corresponder àquilo que Deus mandou fazer. Mas não tem um de nós que seja chamado pronto. Todos somos chamados de Moisés para baixo, ou seja, de Moisés para pior. Porque é Deus quem vai corrigindo, consertando e nos dando o vigor necessário. Qual é o moral dessa história? É que, igual ao pescador, nós precisamos confiar que aquele que nos manda sabe o que está fazendo. Mesmo quando as ondas sobem, ele está nos levando para um lugar seguro e para um lugar que é certo. No caso de Moisés, a libertação dos israelitas. Depois nós vemos a cruz do Senhor, que nos endereça para a nossa própria salvação. O poder do Senhor brilha mais em nós quando nós estamos fracos. É por isso que depois Paulo vai dizer, diga ao fraco, eu sou. Esqueceram? Diga ao fraco, eu sou forte. Porque não é na nossa força, não é no nosso vigor, é na dele. Amém? Segunda aplicação. Cada ser humano que passar por essa terra vai precisar fazer uma escolha que é fundamental. Mesmo quando Deus nos concede meios extraordinários para a gente cumprir o nosso chamado. E essa escolha é: nós viveremos para a nossa glória ou viveremos para a glória do Senhor? Moisés aprendeu, carregando aquele seu bordão, que para ser instrumento da glória de Deus era preciso entregar completamente a sua vida nas mãos de Deus. E aí Moisés conseguiu viver para a glória de Deus. Como diz depois, agora, no século passado, Francis Schaeffer, quando nós nos tornamos o nós de Deus e não o eu para Deus, em todas as dimensões do nosso ser e em cada área da nossa vida, Deus vai nos usar para a manifestação da sua enorme glória. Mas a glória é dele. Amém? Essa foi a segunda. Terceira. Nós devemos reconhecer as nossas limitações. Eu não sei você, mas eu tenho um sem fim de limitações. Mas a gente não deve reconhecer as nossas limitações para ser travado por elas. Nós devemos reconhecê-las para buscar superá-las com a ajuda de Deus. Nós vamos morrer sem superar algumas coisas. Senão a gente morreria igual um super-homem, né? Resolveu todos os dilemas da sua existência, resolveu todas as suas limitações, já é quase que um ser divino. Não é assim. Nós vamos morrer com limitações. Mas a nossa expectativa é que nós, um dia, quando morrermos, sejamos menos limitados do que éramos no começo, porque ao longo da vida fomos vencendo, com a graça e com a ajuda de Deus, as limitações que nós descobrimos que tínhamos. Em vez de crescer e se fortalecer, inicialmente Moisés lamentou por suas fraquezas, desejoso que ele estava de que essas suas fraquezas o isentassem daquela missão que era tão desafiadora. Mas agir dessa maneira, de certo modo, é desonrar tanto o chamado de Deus, quanto o Deus que chamou. O que devemos fazer, ao invés disso, é servi-lo com excelência, da melhor maneira possível. E aí a gente precisa se perguntar: que talento você tem? A gente está vendo Moisés, a gente está vendo Arão. Qual é o talento que você tem? Talvez você tenha uma mente aguçada, talvez você tenha uma voz marcante, talvez você tenha um grande vigor físico, talvez você tenha um dom especial, quem sabe cuidar de desvalidos, de enfermos, não sei. Talvez você tenha um dom, como várias pessoas aqui têm, de ensinar crianças pequenas já no caminho do Senhor. Quem sabe de administrar bem os recursos, inclusive os recursos financeiros. Isso é um dom. A gente aprende, mas tem gente que tem dom para isso. Parece um Midas, né?
põe a mão ali e as coisas acontecem. É um bom gestor. A casa de Deus precisa disso. O ambiente do reino de Deus precisa disso. Seja qual for a habilidade que Deus lhe deu, use-a para a glória de Deus. O mais curioso, no entanto, é que Deus usa as nossas habilidades da mesma forma que usa as nossas fragilidades, para que no fim a vontade dele seja cumprida e ele seja glorificado. Amém? Quarto, são só 5, então só faltam 2. Moisés perdeu uma parte da bênção de Deus ao recusar o seu chamado. Como assim? Ele chegou lá, ele foi abençoado pelo Senhor, mas a plenitude daquilo que ele tinha para receber, ele deixou no meio do caminho. Ninguém é indispensável e Moisés parecia não saber disso. O conselho dessa igreja sabe, que eu já falei com eles. Eles têm que estar preparados, porque eu posso faltar da noite para o dia. Eles sabem o que fazer, porque ninguém é indispensável. A casa é do Senhor, a missão é do Senhor, a igreja é do Senhor. Os presbíteros sabem o que fazer, a quem se reportar e a quem pedir para começar o processo de eleição do novo pastor. Porque a obra de Deus, ela é dinâmica, ela não pode parar. Nenhum de nós é indispensável, nem na casa de Deus, nem na vida como um todo. Nenhum de nós é indispensável. Deus sempre encontra um meio ou alguém para cumprir a sua vontade. Lembram de Esther? Eu falei dela já aqui. Ela aceitou o chamado e interveio junto ao rei para salvar os judeus, mesmo arriscando a sua vida. Aquele parente dela, Mordecai ou Mardoqueu, depende da versão, incentivou Esther, sabendo que Deus salvaria o seu povo, mas dizendo para ela, foi para isso que Deus colocou você aqui. Não pensa que se você não se manifestar e for descoberto que você vai sobreviver, não, você vai morrer junto com a gente. Então, pensa bem, não foi para isso que Deus botou você aí, como rainha nesse momento? Diferentemente de Moisés, ela aceita aquilo logo de saída e diz, é verdade, vamos convocar um jejum, vamos começar a trabalhar para que Deus faça a sua obra. Vamos nos lembrar sempre, meus irmãos, que ninguém é indispensável. Mas para desistir no meio do caminho, representa perder a totalidade daquilo que talvez nós poderíamos oferir. De benefício do próprio Deus, eu não estou falando que você vai oferir apenas benefícios materiais, mas aquilo que Deus tem preparado para nós, às vezes a gente entrega, como foi o caso de Acã. Lembram dele? De novo, agora uma remissão a Josué. Olha, quando vocês entrarem em Jericó, não peguem nada para vocês, aquilo ali é para mim, é interdito, é para o Senhor. Levem todas as riquezas para o tabernáculo e matem tudo que é vivo. Tá bom? Tá bom. Acã vai lá e pega alguns objetos e esconde. Nós sabemos que ele foi descoberto pela ação de Deus, foi morto. Um pouco depois dos entreveros lá de uma derrota simbólica para a cidade de Ai, que ficava logo depois, Israel vai lá, vence a batalha contra Ai e vence a batalha contra Betel. Na sequência, nessas duas batalhas e a partir delas, todos os guerreiros de Israel já podiam pegar o seu pagamento, que eram os despojos da própria guerra. Por causa de alguns dias, Acã quis pegar o que não podia e perdeu o que ele poderia pegar para se tornar rico. Porque lá no final do livro de Josué, nós vamos ver que os soldados de Israel levaram grandes vultos para as suas casas. Ele perdeu no meio do caminho. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas vai nos dizer depois, lá no capítulo 9. Vamos olhar para frente, vamos seguir em frente. Amém? Ainda aguenta mais um? Quando se trata de Cristo, precisamos ver Cristo em tudo isso. Quando se trata de Cristo, existem duas abordagens apenas: ou fé ou incredulidade.
não tem uma terceira via. É possível servir a Deus, como Moisés fez, ou seguir um caminho diferente, oposto, como o Faraó resolveu, e como outros personagens que nós conhecemos. A diferença para nós que estamos aqui, nesse tempo da nova aliança, é no relacionamento com Jesus Cristo. Como é que eu me relaciono com Ele? Eu conheço quem é Jesus? Ou eu vou ter que perguntar como Faraó, quem é esse Deus? Quem é esse Senhor? Aceitá-lo como Senhor. E sim, nós, reformados, aceitamos o Senhor como nosso Salvador, bastando que para isso o Senhor nos abra os olhos e nos convide eficazmente para Ele. Influencia o nosso entendimento sobre a identidade do próprio Deus. Nós passamos a saber quem é Deus por causa de Jesus Cristo. E a nossa resposta à sua autoridade e a nossa atitude em relação à comunidade de fé passa a ser diferente a partir de então. A pergunta, então, quem é o Senhor? Ou, de uma forma mais pessoal, quem é o seu Senhor? Passa a fazer mais sentido quando a gente pensa em tudo que aconteceu nesses 2 capítulos. E aí a distinção entre fé e incredulidade se torna clara, porque ela está ligada diretamente ao conhecimento pessoal de quem é Jesus Cristo. E esse conhecimento pessoal vai mostrar que Jesus Cristo é Salvador. E se ainda não é o meu Salvador, é porque eu não sei quem é Ele. Tomé, um dos que andavam com Jesus, ele não acreditou na história da ressurreição logo de saída. Ele falou, eu quero botar o dedo lá, eu quero saber, eu quero ver a ferida, eu quero tocar. E o Senhor Jesus apareceu onde ele estava. O encontro com Jesus foi tão intenso que Tomé foi o primeiro de todos os seus discípulos a reconhecer que Jesus era Deus. Aquele que não acreditava, quando se encontrou com Jesus, vira para ele e diz, Senhor meu e Deus meu. O encontro com o Senhor Jesus tira a nossa vida da incredulidade e nos coloca no ambiente da fé. E aí, quando a gente pergunta para a gente mesmo, quem é o meu Senhor, a gente vai saber responder. Amém? Eu encerro dizendo o que Isaías deixou para a gente. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Amém? Vamos ficar de pé. Deus vai fazer a vontade dele. O que a gente precisa é pedir a Ele que Ele nos capacite para a gente ser instrumento da vontade dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos faça instrumentos dele próprio. Amém, queridos? A partir do próximo domingo, pelos 4 domingos de abril, estaremos juntos, celebrando o aniversário de organização da nossa igreja.